capítulo 10, vamos ler apenas o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. Falar de fazer a obra de Deus, falar de nos dispor a fazer a obra de Deus, é necessário entender que nós precisamos a cada dia de uma capacitação daquele que nos chamou para essa obra. Nós precisamos entender que a obra terrena, ou as obras, os projetos terrenos, nós usamos a força da mente, a força do nosso intelecto, a força braçal, a força física, que é o que nós temos. E às vezes o tempo passa, a velhice chega e essas forças se acabam. Mas para fazer a obra de Deus, nunca pode ser com as nossas forças, porque elas também se acabarão, elas se esgotarão, e nós ficaremos frustrados, nós se sentiremos como derrotados, nós se sentiremos como pessoas que não conseguimos alcançar ou dar conta daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas esse Deus que me chamou e te chamou para fazer uma obra, esse Deus que me chamou e te chamou para realizar algo na sua presença, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos envia, mas Ele também concede o recurso. Ele é aquele que dá a condição e a capacidade, como o próprio apóstolo Paulo diz, não que de nós temos capacidade, mas é o Senhor que nos capacita, louvado seja Deus. Nenhum de nós que estamos aqui temos capacidade de nada no reino de Deus, se não for dado por Deus. Por isso que muitos têm retrocedido, têm ficado para trás, porque têm tentado fazer a obra com as suas capacidades humanas. E a nossa capacidade humana só serve para as coisas humanas. As nossas capacidades e faculdades humanas só servem para essa terra, para essa vida. Mas para que nós possamos ter condição, para que possamos estar aptos para realizar uma obra, um projeto, para nós cumprirmos com uma missão pela qual o Senhor designou para cada um de nós precisamos da ajuda do Senhor. E Ele jamais ia colocar eu e você em uma missão, em um propósito, sem dar a você recursos, sem dar a você ferramentas, sem dar a você condição, para que nessa obra, para que na presença dEle, você pudesse ser bem sucedido. Falar de fazer a obra é falar de ter capacidade dada por Deus. O texto que nós lemos, o seu contexto no capítulo 10, fala que Jesus envia os seus discípulos, Ele envia 70 discípulos de 2 em 2, com o propósito de ir anunciar a palavra, de entregar para as pessoas aqueles que tinham recebido. E o texto diz, o seu contexto diz que eles voltaram alegres, maravilhados, porque os demônios se sujeitavam, as coisas aconteciam de forma gloriosa. Mas tudo isso é porque aquele que chamou eles é também aquele que capacitou cada um deles. E nós precisamos viver essa capacitação que não vem de mim, que não vem da religião, que não vem do homem, mas vem do Senhor da glória, louvado seja Deus. Fazer a obra sem o poder de Deus é como eu ouvi uma vez uma frase no livro: fazer a obra sem o poder de Deus, e o poder de Deus, já vou adiantar para você, que é a presença do seu Espírito na minha e na tua vida. Então fazer a obra sem o Espírito Santo é como se você fosse cortar uma árvore com as costas do machado. Vai ser muito esforço, vai ser muito trabalho e pouco resultado. E Deus está nos chamando para que possamos fazer a obra dele no poder do seu Santo Espírito. Amém. O próprio Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério na terra, Ele precisou do poder de Deus, Ele precisou ser cheio do Espírito de Deus, mas Ele não era o Filho de Deus, Ele não apenas era, Ele é. Glória a Deus. Mas Ele veio como homem,
E a Bíblia vai te falar isso. Mas era um homem perfeito, ele é perfeito. E chamou nós que somos imperfeitos, para que pudéssemos também ser participantes dessa data maravilhosa. Muitas das vezes nós se vitimizamos, se colocamos de vítima, deixamos com que o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha nos levasse a entender: Deus não vai me usar, Deus não quer me usar porque eu sou falho. Todos nós somos falhos. O que a gente não pode é se conformar com a falha. Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei, eu não sou digno, mas tem misericórdia do teu servo, tem misericórdia da tua serva. Eu entendo que o Senhor me chamou para fazer algo no teu reino, na tua obra. E é isso, meus irmãos, que vai levar nós vivemos uma vida a cada dia de superação, vencendo a cada dia mal, vencendo a cada luta, vencendo a cada tentação, vencendo a cada barreira, vencendo a frieza espiritual, vencendo o desânimo, vencendo os demônios que nos atacam todos os dias. Eu falei para os irmãos que, devido ao evangelismo que estamos a fazer, ia ter lutas. Alguns irmãos já chegou para mim: o diabo está se levantando. Eu digo: glória a Deus, porque ele se levanta. Ele se levanta, mas quem vai cair é ele. E nós permaneceremos de pé na presença do Senhor. Chegou para alguns irmãos, também chegou para mim essa semana luta, querendo me entristecer, uma batalha, dificuldade. Eu já sei o que é, eu já estou pronto, eu sei o que é, eu estou revestido. Isso não vai me afrontar, não. Isso não vai conseguir me tirar do terreno, não. Porque eu sei quem está por trás dessa artimanha, eu sei quem quer nos estruturar. Porque maior é quem está conosco. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, o diabo quer destruturar a minha e a tua fé, a minha e a tua comunhão. Ele quer quebrar a comunhão, ele quer quebrar a certeza que Deus está conosco. Porque fazendo assim, a gente vai ter ânimo para sair para evangelizar, a gente vai ter ânimo para vir para o culto, a gente vai ter ânimo para buscar, para orar, porque a gente se sente impuro. O sacerdote Josué, quando se apresentou diante de Deus, com as vestes sujas, com o pecado ali à mostra, o inimigo estava ali para o acusar, mas a Bíblia diz que foi Deus que nos justificou. Louvado seja Deus, porque é Deus que nos justifica, é Ele que nos lava, nos purifica no poder do sangue do Cordeiro. Não há pecado que você cometa que não haja arrependimento e que Deus não venha perdoar, porque Ele é Deus perdoador, cheio de graça e de misericórdia. A palavra poder, ela vem do grego, que se diz uma palavra chamada dunamis. Dunamis, a palavra poder vem do grego, dunamis. E essa palavra dunamis, ela significa energia, grande força, explosão. Nós não estamos entendendo? Poder. O texto diz, o que é que o texto diz, irmãos? Eis que eu vos dou poder, força, ânimo, alegria. Vocês estão com uma... E a palavra dunamis, ela vem, deriva da palavra dinamite. Eu vos dou poder, eu vos dou força, ânimo, energia. Vocês e eu, nós precisamos ser uma bomba atômica para o inferno. Não é para nós termos medo dos demônios, não. Os demônios têm que ter medo de nós, porque eles sabem quem nós servimos, eles sabem quem está conosco. Então, se nós temos a convicção que Deus está conosco, não há o que temer. Pode se levantar tempestade, pode se levantar mar revolto, mas o Senhor está conosco, é certeza de vitória do Deus. Como eu disse, o próprio Jesus, no seu ministério, ele necessitou ser revestido de poder, ele necessitou ser cheio do Espírito Santo. A palavra diz em Isaías que o próprio seu profeta já profetizou, e Cristo, no Evangelho, na sinagoga, quando pegou o pergaminho, ele leu uma passagem que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que Deus enviou o Espírito dele sobre o Filho? Para quê? Só para falar em línguas, talvez? Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é para falar em línguas, é para você falar em línguas, é para você dar glória. Não, irmãos, vai muito mais além. E Jesus disse: o Espírito do meu Pai, do Senhor, está sobre mim. Para quê? Para
para eu pregar a palavra aos pecadores, para eu dar vista aos cegos, para eu trazer liberdade aos cativos. Louvado seja o Senhor. Aí você começa a entender que Deus tirou desse Espírito do Filho e colocou sobre a tua vida, meu irmão, e o Espírito quer cumprir o mesmo propósito em mim e em você que cumpriu através de Jesus. Aleluia. Olha que coisa poderosa e gloriosa, meus irmãos. Não é você não, você é fraco, você é falho, mas você, eu, nós, na presença de Deus, o Espírito Santo fará através de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Lucas 4,18, Jesus disse isso. O Espírito do Senhor estava sobre mim, está sobre mim. Para quê? Para pregar o Evangelho, para trazer liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos. Louvado seja o Senhor. Olha só, na tentação em Lucas 4, na tentação Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado, ele jejuou, e quando ele vence a tentação, o Evangelho de Lucas diz lá no capítulo 4, versículo 14, e voltando Jesus no poder do Espírito, louvado seja o Senhor. Você precisa voltar para casa, você precisa sair desse lugar, meu irmão, cheio do poder do Espírito de Deus, porque é Ele que vai te dar força para vencer a luta que você deixou lá, é a Ele que vai dar sabedoria para você lidar com as circunstâncias que estão aí fora. Amém, Senhor. Eu estava dizendo isso à minha esposa hoje. Quando a gente se depara com certa luta, quando a gente está na carne, na natureza humana, a gente se enfurece, a gente fica bravo, a gente se estressa, a gente chuta o pau da barraca. Porque o que é nascido da carne é carne, da gente está na carne, só vai gerar obras da carne, a natureza humana. Mas quando a gente se encontra diante de um embate da vida, diante de uma luta, de uma situação, e a gente age no Espírito, quando a gente está no Espírito, a gente discerne. Eu sei quem está ocasionando isso aí. Eu sei quem está causando isso. Não é fulano não, é Satanás. Ele quer roubar minha paz, ele quer tirar minha comunhão, ele quer tirar minha alegria, mas está repreendido no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos que começar a exercer o poder e a autoridade que Jesus nos deu, igreja. Não só foi para a igreja de Atos não, porque o livro de Atos não terminou no outro capítulo não houve um ponto final não, porque o livro de Atos Apóstolos significa atos do Espírito Santo, operações do Espírito Santo, e esse livro está em aberto, porque o Espírito Santo ele continua e quer continuar operando na minha e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Entenda isso, que o que vai te capacitar é você ser cheio do Espírito Santo. Lá em Atos, a Bíblia diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e com poder, para quê? E ele andava fazendo boas coisas e libertando os oprimidos de Satanás. Louvado seja Deus. Olha aí para que Deus te deu o Espírito. Olha aí para que Deus tem desejo de encher a igreja dele do Espírito, porque a única forma de você vencer o mundo espiritual é ser cheio do Espírito de Deus, porque nós não temos discernimento do que é de Deus e do que não é, mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos dá discernimento de todas as coisas. A Bíblia diz que o homem natural, ele não discerne o que é espiritual, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Nós temos que andar, meu irmão, como mulheres e homens espirituais que precisamos ser na presença de Deus. Jesus, ele foi cheio do poder. A Bíblia chega um momento que a virtude dele, nos textos que o Evangelho se diz, e a virtude de Deus estava sobre ele naquele dia para curar. Olha só. Quer dizer, se a virtude não tivesse, Jesus não curava, porque era a virtude do Pai. Era o poder do Espírito de Deus do Pai que estava sobre Jesus para efetuar todas essas coisas. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi cheio, ele precisou, o Pai encheu ele para ele fazer a obra, porque dura seria a obra, pesado seria o fardo de todo ser humano que ia levar sobre si. Era necessário cheio. Você no Monte das Oliveiras, no Getsemane, suando sangue, em agonia, em saber, não apenas porque os pecados estavam sobre ele, mas ele ia ficar sem a presença do Pai. A maior dor de Jesus, o suar sangue dele, foi porque ele sabia que o Pai ia abandoná-lo na cruz.
E na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a mais triste das coisas é um filho perder a presença do pai. E a gente não pode perder essa presença. E Jesus, como filho, ele perdeu a presença do pai por alguns momentos, para que você pudesse ser cheio da presença. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Valorize isso. Então Jesus, ele convoca o seu povo, a sua igreja, cheio do seu Espírito, cheio do poder de Deus. Ele agora envia a igreja com uma missão. Com uma missão. Só que essa igreja só ia conseguir fazer essa missão, fazer a obra, se o mesmo Espírito que estivesse sobre Jesus, estivesse sobre eles. E Deus se encarregou de fazer isso. Eles sabiam: eu vos dou. Antes eles expulsaram demônios, coisas maravilhosas, voltaram alegres. Mas por que estava acontecendo? É porque eles eram capacitados? É porque tinham capacidade de si mesmo? É porque eles eram especiais? Não, porque o poder de Deus estava sobre eles. Isso é maravilhoso. Jesus disse em alguns versículos: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Eu quero dizer a você: a seara nunca vai ser, os trabalhadores nunca vão ser em abundância. A seara sempre será maior. Sempre os trabalhadores serão poucos. Sabe por quê? Porque quando acontecer alguma coisa, não foram os trabalhadores que fez, foi o Senhor que fez. Louvado seja o Senhor. Porque se tivesse muitos trabalhadores, nós fizemos porque somos muitos. Não, nós fizemos porque somos poucos e foi o Senhor que fez por nós. Louvado seja o Senhor. Então que a seara continue sendo grande, que os trabalhadores sejam poucos, mas que os poucos que têm essa seara arregassem as mangas e caem na obra e começam a fazer e cumprir o ídolo do Senhor. É isso que Deus quer, meu irmão. Eu vos dou o poder. A igreja precisava do poder de Deus. E essa promessa foi feita para eles. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. Louvado seja o Senhor. Ou seja, vocês não vão se atrever a sair para fazer a obra sem o poder do Espírito Santo. Tudo que eu fiz, vocês vão fazer até maiores, mas precisa ser cheio do Espírito Santo. E a igreja se manteve. Em Atos capítulo 1, estavam lá todos os irmãos, 10 dias eles passaram orando juntos no cenáculo, buscando o Senhor, esperando a promessa. E lá em capítulo de Atos você vê o Senhor reforçando novamente: fiquem em Jerusalém. Há uma promessa do Pai para vocês. Vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão fazer uma obra que só pode ser feita através do poder do Espírito Santo. Amém. E lá em Atos capítulo 2, os irmãos estavam fazendo o quê? Comendo pizza, se divertindo, fofocando, perdendo tempo. Eles estavam aproveitando para estar orando. Quando você tiver tempo disponível, não tenha seu tempo com redes sociais, não. Use suas redes sociais, não é pecado você usar, não, mas não deixe essas coisas te usar. O tempo que você tem disponível, invista ele no reino, invista ele na presença. Fique em Jerusalém, fique na presença de Deus, fique no secreto, porque no secreto você vai alcançar o que quem está fora nunca vai alcançar. Fica no secreto. E eles ficaram em Jerusalém. E o texto lá em Atos 2 diz: e de repente. Por que de repente? Porque não esperavam ser naquela hora. E de repente foi ouvido o som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos sobre ele línguas como de fogo, repartidas sobre cada um deles. E o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Agora aquela igreja estava preparada, aquela igreja estava tomada, inflamada como fogo no céu, para sair e cumprir o Evangelho, cumprir a pregação da palavra. O Senhor ia confirmar com sinais, prodígios e maravilhas. A igreja, quando provou da presença do Espírito Santo, ela não quis mais outra coisa. Eu não quero mais perder tempo, eu quero a presença. E você vê que a igreja se manteve em oração. No capítulo 4, os que estavam reunidos no mesmo lugar, orando, e diz que a presença do poder deles foi tão grande que o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque nessa caminhada, nessa jornada, Deus quer se manter
que aconteceu em Atos 2 não aconteceu em Atos 4. Sabe por quê? Porque cada fase da tua vida será uma experiência diferenciada na presença do Senhor. Porque o poder do Espírito Santo, quando vem em Atos 2, tremeu eles por dentro. E em Atos 4 tremeu o que estava fora, porque a presença é tão grande na vida da igreja naquele momento, que até as estruturas físicas eram abaladas. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos, igreja, dessa presença. Você quer essa presença? Amém. Ela está aqui nessa igreja. Glória a Deus. Não foi um pastor, não foi uma igreja que disse eu vos dou. Foi o próprio Messias, o teu Salvador. Eu vos dou poder, louvado seja Deus. Você quer poder para vencer o pecado? Você quer poder para vencer as lutas? Você quer poder para fazer a obra? Você quer poder para expulsar demônios, para curar enfermos? É Jesus que quer te dar poder. O homem quer poder para mostrar que é poderoso. Nós queremos o poder para mostrar que Deus é poderoso na nossa vida. O poder do homem terreno é dinheiro. O nosso poder precisa ser a presença do Espírito Santo. Isso é glorioso. Eu vos dou poder. Para quê? Para que Ele deu poder? Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Louvado seja Deus. Serpentes e escorpiões está ligado a setas malignas. São circunstâncias diabólicas. O escorpião e a serpente é um ser rastejante, venenoso, sagaz, traiçoeiro. É uma característica do diabo, é uma característica das trevas. E Jesus disse: só tem uma forma de vocês pisar, só tem uma forma de vocês vencer, só tem uma forma de vocês estar por cima das hostes espirituais, só tem uma forma de vocês conseguir permanecer caminhando sem ser derrotado, é recebendo poder. Por isso que muitas vezes lutinhas que o diabo investe na nossa vida, a gente não consegue pisar, elas que pisam em nós, porque falta poder, falta unção, falta ser cheio da presença, falta nós clamarmos pela presença do céu. Senhor, me enche. Eu não quero ser cheio apenas para os outros verem que eu sou espiritual, eu quero ser cheio para que eu possa vencer todos os dias toda a hoste maligna que vem contra a minha vida, contra o nosso lar, contra a nossa família. Eu preciso poder para pisar serpentes e escorpiões. Louvado seja Deus. E é tudo que eu estou dizendo: e nada vos fará dano algum. Bendito seja o Senhor. Nada. A igreja que ele no poder, meu irmão, nada pode parar ela. A gente vê essa igreja apostólica, cheia do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Os religiosos pregavam eles, veio no lombo, chicotada. Não fale mais nesse nome. Quando soltavam os irmãos saíam, parece que estavam saindo de uma festa. Né? Quem é que leva uma surra e sai glorificando? Os irmãos levaram uma surra e saíram adorando. Eita glória, Pedro! Mas irmão, que coisa maravilhosa! Tu viu na hora que estava da chicotada? Eu disse: ó glória! Porque a alegria para eles era padecer, era sofrer por amor ao Evangelho. Eles sabiam que muito mais sofreu Cristo, aquilo não era nada. A alegria do Espírito Santo, irmão, a alegria do céu era tão grande dentro daqueles irmãos que não tinha chicote, não tinha prisão, não tinha apedrejamento que parava aquela igreja. Glória a Deus. Porque eles estavam tão conectados com o céu que nada da terra parava aquele povo. E nós estamos parando, se prendendo tantas coisas terrenas, porque estamos desconectados com o céu, irmão. Nós precisamos estar conectados com Deus, com o céu, para que possamos ter poder, autoridade. Se alguém chegar na tua rua hoje, na tua casa, chamando você para expulsar um demônio, você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Alguém chegar na tua casa, sabe que você é crente, talvez não goste de você, talvez você aqui não quer ser crente, mas ele tem uma coisa em mente: os cristãos é quem expulsa o demônio. Eles sabem disso. E quando se encontra uma circunstância dessa, sabe o que é que eles chamam? É você. E se essa circunstância acontecer na tua vida, você está pronto? Você está cheio do poder? Você está na dispensação da graça? Você está na total dependência do Senhor? Você está preparado e pronto para chegar para o mar com bem e evangelizar Ele?
Esses dias eu fui entregar um gás na casa do macumbeiro. Rapaz, um crente disse: tu entra ali, eu quero ter. Quando eu entro, o demônio sai. Quem tem que ter medo dele é esse, tem que ter medo de mim. Eu tenho que entender e crer que quem entra comigo vai expulsar todo demônio que está lá. Eu tenho que imaginar a demoniada. Ei, sai, chega meu irmão, sai. Glória a Deus. Tem que sair, porque o cristão é luz do mundo e salva a terra. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para isso. Luz do mundo e sal da terra. O sal, a comida sem sal é ruim. A comida com sal demais é mais ruim ainda. Então o sal é colocado como? Na medida. Jesus chamou você para você ser sal. Você ser a medida certa para a alma que está perdida. Você tem que ter a palavra certa para o que está na droga, na prostituição, no adultério, no vício. Você precisa ser a medida certa para essas pessoas. Precisamos ser luz e sal. E precisamos ser cheios do poder. Cheio do poder. E a palavra diz que nós temos a unção do Santo. E esse Santo é o Espírito Santo. Eu vou me estender muito, é 9 e 12. Tem alguns trocos a colocar, mas eu creio que aqui já foi suficiente para entendermos a carência e a necessidade de termos de estarmos juntos, buscando, zelando, almejando, clamando mais e mais por ser cheio do Espírito Santo. Alguns irmãos já têm luta se levantando. Eu disse, vai ter luta. Aqueles que não têm, talvez venham durante o dia da evangelização, talvez venham depois, mas o diabo não está satisfeito com aquilo que a igreja está querendo fazer. E não estamos preocupados em ganhar ninguém, nem por congregação não, por denominação, por placa não. Nós queremos guiar pessoas para Cristo. Amém. Jesus mandou ir pregar o evangelho, fazer discípulo para Ele. Não foi discípulo para uma denominação não. Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo discípulo para a denominação. Não, você é daqui, não vá para outro canto não. Não, se você for para o canto, tem que pedir carta de autoridade do pastor, o pastor liberar você para outro canto. Você não é propriedade de denominação nenhuma, nós somos propriedade do Senhor. Ele nos comprou pelo nosso preço, louvado seja Deus. Então vamos despropósito. Estamos esse período todo aí, buscando, orando, jejuando para esse evangelismo. Creio eu, criamos nós que sábado estaremos nessa batalha. Daqui para lá talvez levando lutas, não deixe essas coisas te derrubar não. Não deixe essas coisas te afligir não. Porque tudo aquilo que vier para afligir teu coração é o diabo querendo tirar você do propósito. Porque quando a gente tem um coração afligido, quando a gente é atacado, que a gente se entristece, que a gente fica desanimado, com alguma palavra, com uma situação, a primeira coisa que a gente quer é se esconder de Deus. A gente não quer vir para o culto, a gente não quer orar, a gente não quer ler Bíblia, muito menos evangelizar. Então, quando ela se levantou ao culto nessa semana, eu entendi. Vamos mostrar bem. Está se levantando, né? É desse jeito, o diabo é sujo. A gente brinca, mas o diabo ele é sagaz, ele é astuto, ele é artimanioso, ele sabe como projetar as coisas para nos tirar do sério, nos tirar do propósito. Nós temos que estar no propósito do Senhor. Irmão, se Deus abre os nossos olhos espirituais para ver o quanto de demônios que estão ao nosso redor, maquinando ciladas, lutas para nos parar, para que eu e você não vai evangelizar sábado, porque ele sabe que tem vidas ali, que são servos dele, que estão fazendo a vontade dele, e que um povo atrevido vai para lá, pregar uma palavra que é a chave que liberta ele da prisão. Tu acha que o diabo vai deixar isso acontecer assim? Ele vai fazer tudo para impedir. Né? E o nosso Deus já fez de tudo para dar certo. Amém. Porque Ele nos deu poder. Então tome posse desse poder. Ele não vai dar não. Ele deu. E Ele não fez acepção de pessoas. Não é só para uns. É só para quem prega. É só para quem louva. Não, é para todos. Quem é discípulo de Cristo, quem é nova criatura, recebeu o poder do Espírito. E esses irmãos, quando forem voltar maravilhosos. Os demônios se sujeitam. Nós expulsamos os demônios. Que coisa maravilhosa. Jesus dá uma repreensão deles ali. Que a alegria maior devia ser o nome dele está escrito no livro da vida. Mas como não se alegrar em saber que nós, meros mortais, nas mãos de Deus, podemos fazer coisas gloriosas. Como em outro trecho diz, e nada vos será impossível.
Olha só, tudo aquilo que Jesus ele tinha para si como ele era, ele transmitiu isso para a igreja. Jesus recebeu poder, sim ou não? Sim. Aí ele diz: eu vos dou poder. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí Jesus, em outro momento, diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque a igreja era aquele que dá continuidade à obra que Cristo começou. Então, para fazer o que Cristo fez, precisa ser o que ele era aqui na terra, luz do mundo. Precisa ter o que ele tinha, cheio do poder do Espírito de Deus. E isso ele deu sobre a igreja. E continua dando, ele vai continuar derramando, ele vai continuar enchendo. E basta nós buscar, clamar, pedir. Irmãos, eu creio sim, vai chegar um momento que Deus vai destravar essa igreja de tal forma que as almas vão ser alcançadas pelo serviço e pelo trabalho que essa igreja está fazendo e vai fazer. Eu creio que é um tempo para todas as coisas. Eu creio que vai chegar um momento de colheita, mas para ter colheita é necessário ter um plantio. Como vamos colher se a gente não plantar? Então vamos plantar, porque quem vai dar o crescimento é o Senhor. Amém, meus irmãos?